Policiais desrespeitam uma jovem negra no tribunal sem saber que ela é uma informante da Casa Branca. Você está perdida, querida? A voz do policial estava carregada de condescendência. Seu sorriso mal escondia o insulto. Tiana Wallace não recuou. Ela já tinha ouvido tudo isso antes. Os golpes sutis, as humilhações silenciosas, a maneira como pessoas como ele presumiam que ela não pertencia ao grupo. Mas dessa vez, eles não tinham ideia de com quem estavam lidando. Eles viram uma jovem negra no tribunal defendendo sua prima. O que eles não viam era o poder que ela carregava, as conexões, o conhecimento, a identificação da Casa Branca guardada discretamente em sua bolsa. E quando a verdade viesse à tona, as mesmas pessoas que zombavam dela estariam implorando por misericórdia. Quando Tiana Wallace tinha 8 anos de idade, ela estava no National Mall, olhando para o monumento a Washington, enquanto o sol brilhava em seu pico de mármore. Seu pai, Anthony, a havia levado até lá em uma tarde de primavera para mostrar a ela que o coração dos Estados Unidos não era apenas um lugar para turistas e VIPs. Era um símbolo de lar para pessoas comuns com esperanças e sonhos. Um dia, ele disse a ela, pressionando gentilmente suas costas com a mão: "Você fará algo importante aqui, Tiana. Bem aqui nesta cidade." Sua voz transmitia não apenas amor, mas uma convicção inabalável. Crescer no sudeste de DC nem sempre foi fácil. Havia dias em que Tiana ouvia o barulho das sirenes com mais frequência do que o doce chilrear dos pássaros ao nascer do sol. Em algumas noites, ela fazia a lição de casa sob a luz fraca da cozinha, entrando e saindo das suaves canções de ninar de sua mãe. Enquanto seus colegas corriam pelas ruas e se envolviam em multidões perigosas, Tiana mantinha o foco. Ela encontrava consolo nas páginas dos livros emprestados da Martin Luther King Jr. Memorial Library, onde histórias de pioneiros alimentavam sua imaginação e aguçavam sua ambição. Sua mãe, Denise, trabalhava em 2 empregos como recepcionista diurna em um centro comunitário local e como caixa noturna em um supermercado. O dinheiro era escasso, mas Tiana se sentia rica com a moeda do apoio inabalável. Ela aprendeu com a determinação de sua mãe que a adversidade não poderia ser um muro, mas um trampolim, desde que a pessoa tivesse a força para se manter firme. E foi o que Tiana fez, por meio de bolsas de estudo, iniciativas comunitárias e, por fim, a aceitação na Howard University. Na Howard, Tiana descobriu uma paixão por políticas públicas e justiça social, a plataforma perfeita para seu profundo desejo de corrigir os erros que via em seu bairro. 4 anos depois, ela se formou com louvor, reconhecida pelo corpo docente e pelos colegas como uma estrela em ascensão que combinava empatia e brilhantismo. Após um breve estágio no Departamento de Educação, Tiana recebeu uma oferta de emprego no Escritório de Engajamento Público da Casa Branca. O que poderia parecer improvável para os outros pareceu uma progressão natural para Tiana, uma realização florescente da profecia de seu pai. Ela estava de fato fazendo algo importante nesta cidade. Embora nunca se mostrasse arrogante ou presunçosa, ela abordava seus deveres de coordenar programas de extensão para jovens, conectando comunidades marginalizadas a recursos federais com humildade e um desejo insaciável de ajudar. Ninguém suspeitava que essa jovem despretensiosa, de estatura baixa, geralmente usando tranças bem arrumadas e com um modesto senso de moda, andava pelos corredores da Casa Branca todos os dias. O despertador de Tiana tocou às 5h30. Ela havia tirado o dia de folga do trabalho, o que raramente fazia. Essa não era uma terça-feira comum. Seu primo, Mark Freeman, deveria comparecer ao Tribunal Superior de DC sob a acusação de invasão de propriedade, acusações que Tiana acreditava serem injustificadas e repletas de meias-verdades. Mark, um jovem de 19 anos, inteligente e obstinado, estava no lugar errado, na hora errada, do lado de fora de uma loja de conveniência fechada após o expediente. O gerente da loja chamou a polícia, insistindo que Mark estava vagabundeando e agindo de forma suspeita. Mark jurou que estava apenas esperando um Uber depois de uma sessão de estudos tardia na Universidade do Distrito de Colômbia. Os policiais que o prenderam, no entanto, foram inabaláveis em sua posição. Parecia que ele estava tentando invadir, afirmaram. Tiana achou estranho que os registros telefônicos de Mark mostrassem claramente que ele havia pedido uma carona, mas o relatório da polícia não fazia nenhuma menção a isso. Além disso, a filmagem de segurança da loja de conveniência, que poderia ter inocentado Mark,
misteriosamente não estava sendo gravada. Por ter trabalhado em iniciativas de policiamento comunitário em seu cargo na Casa Branca, Tiana sabia como os preconceitos podiam levar rapidamente a resultados injustos. Ela acreditava na responsabilidade, no devido processo legal e em soluções que preenchessem a lacuna entre as autoridades policiais e as comunidades de cor. No entanto, lá estava ela, prestes a enfrentar um sistema que havia ameaçado seu primo com um registro criminal imerecido. Ela se recusou a ficar de braços cruzados. Vestida com um simples terno de saia azul marinho, longe de ser chamativo, mas profissional o suficiente para ser levado a sério, Tiana entrou na escada rolante da estação de metrô Judiciary Square. Ela segurava um fichário cheio de provas, os registros telefônicos de Mark, referências de caráter de professores e até mesmo testemunhos de seguranças da universidade, comprovando que ele estivera lá estudando. Ela sentiu um turbilhão de nervos dançar em seu estômago. Ela não era advogada e não queria passar por cima do papel do advogado de defesa, mas havia se preparado meticulosamente durante dias para reunir tudo o que pudesse ajudar Mark. Ela só precisava passar pela audiência sem revelar o segredo gigantesco que lhe dava uma visão única do processo judicial. Seu trabalho. Ela não iria mencionar o nome da Casa Branca, a menos que fosse absolutamente necessário, porque, se o fizesse, a narrativa poderia mudar. Ela não queria que a liberdade de Mark dependesse de nepotismo ou influência. Queria que sua inocência fosse reconhecida pelo que era. Ao atravessar as pesadas portas do Tribunal Superior de DC, Tiana tentou acalmar seu coração. O prédio estava repleto de advogados em ternos impecáveis, réus exaustos, segurando papéis e membros da família, esperando ansiosamente por seus entes queridos. As paredes eram de um bege indefinido, forradas com alguns quadros de avisos cobertos de avisos legais. Um leve cheiro de desinfetante pairava no ar. Do outro lado do corredor, um grupo de policiais uniformizados estava encostado na parede, tomando café em xícaras de papel. Tiana notou os olhares de esguelha que eles lançavam em sua direção, como se a estivessem avaliando silenciosamente, medindo seu valor em estereótipos. Ela já havia passado por isso milhares de vezes. Uma presença alta e estoica, examinando-a com suspeita simplesmente por causa da cor de sua pele ou da compostura inabalável de sua postura. Sentando-se em um banco de madeira solitário, Tiana estava preparada para cuidar da própria vida e simplesmente esperar por Mark e seu advogado. No entanto, um policial em particular, cujo crachá dizia T. Parker parecia fixado nela. Ele cutucou o colega e murmurou algo inaudível. Os dois começaram a rir baixinho. Talvez fosse uma piada, talvez não. Tiana sentiu suas bochechas corarem momentaneamente, mas lembrou-se de manter a calma. Ela precisava ir ao banheiro, então se levantou e olhou em volta para ver onde estava. Ao passar pelo grupo de policiais, ela ouviu um deles falar em um tom baixo, mas incisivo. "Tem certeza de que está no lugar certo, querida? Esta não é a fila para a verificação da assistência social." Tiana congelou. Ela se virou lentamente, encontrando o olhar do policial. O comentário não deixou espaço para interpretações errôneas. Foi um golpe direto em sua raça, classe e presença no tribunal. Um lampejo de indignação explodiu em seu peito, mas ela manteve a voz firme. "Com licença", respondeu calmamente, embora sua raiva estivesse latente sob a superfície. O policial fez uma careta. "Só estou dizendo que você pode estar perdida", ele meio que riu. Seu colega T. Parker fingiu um encolher de ombros apologético. "Só não queremos que você se confunda. Os tribunais podem ser lugares complicados para pessoas que não vêm aqui com frequência." Ela os encarou, com a mandíbula tensa. Como era fácil para eles presumirem que ela não tinha propósito ou dignidade. Mas Tiana não estava aqui para entrar em um confronto. Ela estava aqui por causa de Mark. "Eu sei exatamente para onde estou indo, obrigada", disse ela com firmeza. Depois continuou pelo corredor, sem olhar para trás. Atrás dela, ela ouviu os risinhos continuarem. Mesmo assim, Tiana sentiu sua determinação se fortalecer. Ela havia enfrentado coisas piores: desrespeito, racismo velado, suposições sobre sua inteligência, e sobreviveu. Ela também suportaria isso. E embora não fosse do tipo que se aproveitava de sua posição, uma pequena parte dela se consolava com o fato de que esses policiais se sentiriam bem diferentes se percebessem quem ela realmente era.
Tiana jogou água fria no rosto no banheiro, deixando a raiva escorrer pelo ralo. Lembrou a si mesma que era uma profissional, uma representante, pelo menos informalmente, de uma instituição que exigia que ela personificasse a graça sob pressão. Ela se secou com a toalha e verificou seu reflexo, notando o sulco em sua testa que se recusava a desaparecer. Quando voltou ao corredor, viu a advogada de defesa de Mark, Alicia Knowles, ao lado de seu cliente. Mark parecia ansioso, mexendo na gravata como se ela fosse um paletó. Alicia, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um ar de eficiência pragmática, ergueu a mão em sinal de saudação. "Tiana", disse Alicia, "muito obrigada por ter vindo." O rosto de Mark se iluminou um pouco ao ver sua prima. "Você realmente está aqui", ele murmurou, com alívio evidente em seus olhos. "Eu estava preocupado que você não conseguisse tirar uma folga." Tiana balançou a cabeça, dando-lhe um sorriso tranquilizador. "Eu lhe disse que estaria aqui." "E Alicia, eu trouxe alguns documentos que você pode achar úteis." Ela entregou a pasta, resumindo rapidamente o que havia compilado. As sobrancelhas de Alicia se ergueram em agradecimento. "Isso é maravilhoso, Tiana. Vou ver se consigo usar algumas dessas provas. Espero que consigamos fazer com que o juiz veja a verdade." Ela abaixou o tom de voz. "Mas prepare-se. Se os policiais que prenderam Mark vierem com uma certa atitude, a audiência pode esquentar." Esquentada foi um eufemismo, pensou Tiana, lembrando-se de seu recente encontro no corredor. Ela olhou em volta e percebeu que o mesmo grupo de policiais havia se aproximado da área de espera. Será que todos eles estavam agendados para testemunhar em casos diferentes naquela manhã? É possível. A tensão no ar era palpável, como uma corrente invisível que os ligava. Mark puxou a manga de Tiana. "Você está bem?" ele perguntou suavemente. Ela assentiu com a cabeça. "Só tive um encontro com alguns deles", ela murmurou. "Nada que eu não possa resolver." Alicia consultou seu relógio. "Temos cerca de 10 minutos antes que o oficial de justiça nos chame. Vamos revisar a estratégia mais uma vez." Enquanto Alicia expunha os passos, objetando qualquer menção à advertência anterior de Mark por infrações menores, enfatizando o histórico acadêmico de Mark e apresentando os registros telefônicos, Diana viu sua atenção se desviar novamente para o grupo de policiais. Ela não conseguia evitar a sensação de que sua altercação anterior era apenas uma amostra do que estava por vir. De repente, uma voz ecoou do outro lado do corredor. "Temos um problema aqui!" Era Tay Parker, o policial cujo crachá Tiana havia anotado. Sua voz tinha um tom de voz que atraiu os olhares dos espectadores. Tiana e Alicia se viraram, assustadas. "Não, policial", respondeu Alicia, mantendo o tom profissional. "Há algum assunto que você gostaria de discutir?" Os olhos de Parker se estreitaram. "Não gosto da maneira como você está olhando para cá, só isso. Se você tem algo a dizer, diga." Mark começou a falar, mas Tiana colocou uma mão tranquilizadora em seu braço. Ela deu um passo à frente, olhando Parker diretamente nos olhos. "Estamos apenas esperando nossa audiência policial, nada mais, nada menos." A atenção aumentou como uma mola enrolada. Alicia sentiu que era hora de diminuir a escalada. "Estamos nos concentrando na próxima audiência, senhor. Não queremos desrespeitá-lo." Parker fez uma careta. "Vou me lembrar disso." Com isso, ele se virou, murmurando algo para seus companheiros. Tiana podia sentir Mark tremendo sob sua palma. "Deixe isso para lá", ela sussurrou para Mark. "Não podemos nos dar ao luxo de começar uma cena." Ele assentiu, embora estivesse com a mandíbula travada de raiva. Alicia fez um gesto para que eles a seguissem até um canto mais calmo, onde continuaram a preparação de última hora. No entanto, mesmo enquanto falavam, a mente de Tiana se encheu de preocupação. Os policiais pareciam ansiosos por um confronto, e ela sentiu que a hostilidade deles era pessoal. Parte dela queria se aproximar e dizer: "Eu conheço meus direitos e sei exatamente como esse sistema funciona, melhor do que vocês imaginam." Mas ela se conteve. A melhor estratégia era deixar que o advogado de sua prima fizesse seu trabalho. O momento para as revelações de Tiana, se algum dia chegasse, seria em seus próprios termos. No silêncio daquela sala de espera, Tiana sentiu sua mente voltar ao dia em que pisou pela primeira vez na Casa Branca como funcionária e não como visitante. Ela se lembrou do rigoroso posto de controle de segurança do lado de fora do Eisenhower Executive Office Building, dos magnetômetros e dos agentes do serviço secreto que examinavam sua bolsa com uma minuciosidade medida.
A cada passo, ela esperava que alguém desse um passo à frente e dissesse: "Na verdade, isso deve ser um engano. Você não pertence a este lugar." Mas ninguém o fez. Ela mostrou seu novo crachá de identificação e as portas se abriram. Naquela primeira manhã, ela foi conduzida a um escritório modesto com vista para o gramado da Casa Branca. Um funcionário sênior a cumprimentou calorosamente, explicando a cadeia de comando, as tarefas que ela teria de realizar e a gravidade da instituição a qual ela agora servia. Tiana se sentiu sobrecarregada, não pelo medo, mas por um extraordinário senso de responsabilidade. Ela fazia parte de uma equipe que moldava políticas e programas que afetavam milhões de americanos. Ela também se lembrou do cuidado que teve ao mencionar seu emprego para amigos e parentes, especialmente em seu antigo bairro. Ela não queria parecer arrogante ou condescendente. Ela havia crescido com pessoas que haviam sido derrotadas por um sistema que muitas vezes não se importava com seus sonhos. Agora, ela estava na cadeira do poder da nação. A maior questão era como ela poderia usar sua voz para superar essa divisão, para representar aqueles que se sentiam esquecidos. Com o tempo, Tiana conquistou o respeito de seus colegas por sua diligência, criatividade e sinceridade. Ela assumiu a liderança em iniciativas voltadas para a comunidade, colaborando com organizações sem fins lucrativos locais para expandir os recursos educacionais para jovens carentes. Ela se manteve atenta, nunca perdendo de vista as lutas da vida real por trás da linguagem estéril dos memorandos de políticas. Seu conhecimento direto das questões relacionadas à aplicação da lei veio da realização de diálogos entre departamentos de polícia e organizações de base, fóruns criados para cultivar o entendimento mútuo. Embora tenha havido progresso, Tiana não era ingênua. Ela sabia que os preconceitos estavam profundamente arraigados na sociedade e que cada vitória em Bridging the Trust Gap era, na melhor das hipóteses, um trampolim para uma linha de chegada distante. Agora, em uma reviravolta do destino, ela se viu do outro lado do corredor do tribunal. Os mesmos policiais com cuja liderança ela poderia um dia colaborar estavam agora em posição de arruinar a vida de seu primo. Se ao menos eles soubessem da ironia. Se ao menos eles soubessem que ela havia se sentado à mesa de chefes de polícia, discutindo medidas de responsabilidade e programas de alcance comunitário. Mas eles viam apenas uma jovem negra, não diferente dos milhares que passavam pelo sistema judiciário todos os anos. E aos olhos deles, isso a tornava inferior, não igual. A porta da sala de audiências 4B se abriu e um oficial de justiça saiu, chamando todas as partes do caso de Mark Freeman para entrar. Tiana, Mark e Alicia juntaram seus pertences e entraram, sentando-se à mesa do réu. Bem em frente a eles estava a mesa da promotoria, onde um robusto promotor público assistente já estava organizando as anotações. 2 policiais uniformizados, incluindo T. Parker, estavam por perto, presumivelmente para depor como testemunhas do Estado. A juíza, uma mulher de rosto severo na casa dos 50 anos, entrou e sentou-se no banco. "Estamos nos registros", anunciou ela. "Caso do Distrito de Colômbia contra Mark Freeman, registro número 4.293. Ela examinou a sala, seus olhos se fixaram brevemente em Tiana, que encarou o olhar da juíza com compostura respeitosa. "Alicia Rose, bom dia, meritíssimo", disse Alicia Knowles em nome do réu. O promotor público também se apresentou, relatando a posição do Estado de que Mark havia sido encontrado vagabundeando com a intenção de cometer invasão de propriedade. A juíza acenou com a cabeça, voltando sua atenção para Alicia. "Senhorita Knowles, qual é a alegação do seu cliente?" "Inocente, meritíssimo", declarou Alicia com firmeza. "Muito bem", disse a juíza, folheando suas anotações. "Entendo que temos algumas moções probatórias a considerar antes de prosseguirmos." "Sim, meritíssimo", disse Alicia. "Pretendemos apresentar o registro telefônico do réu, que mostra que ele estava esperando um Uber no momento em questão. Também temos declarações de caráter de sua universidade." O promotor público se levantou. "Contestaremos a admissão dessas declarações como irrelevantes. Os registros telefônicos podem ser permitidos, mas as declarações de caráter não tratam do incidente em si." O juiz levantou uma sobrancelha. "E os policiais que responderam à cena do crime estão presentes?" T. Parker deu um passo à frente, com os ombros para trás. "Sim, meritíssimo policial Parker. Departamento de Polícia Metropolitana." O juiz acenou com a cabeça, pedindo que ele assumisse o banco das testemunhas. Depois de prestar juramento, Parker começou a contar sua história da noite.
Recebemos uma reclamação do gerente da loja de que alguém estava rondando a loja fechada. Quando chegamos, vimos o Sr. Freeman atrás do prédio. Ele parecia nervoso, como se estivesse tentando abrir alguma coisa. Alicia fez anotações furiosamente, olhando para Tiana, que cerrou a mandíbula diante do retrato criativo da policial. Não havia nenhuma menção ao telefone de Mark no depoimento de Parker. Nenhuma menção ao fato de ele simplesmente estar ali parado, esperando uma carona. Eu me aproximei do suspeito, continuou Parker, e perguntei o que ele estava fazendo. Ele não teve uma resposta clara. Murmurou algo sobre uma carona, mas a princípio não me mostrou o celular. Achei que ele poderia estar mexendo na fechadura da porta dos fundos. As unhas de Tiana se cravaram na palma da mão. Mark lhe dissera que Parker só pediu para ver o celular depois que foi algemado, e, a essa altura, Mark estava abalado demais para falar muito. Alicia se levantou, adotando um tom nítido e profissional. Oficial Parker, você encontrou alguma ferramenta de arrombamento em Mark Freeman? Não, admitiu Parker. Mas isso não significa que ele não estivesse planejando. Você encontrou alguma evidência de dano na entrada dos fundos da loja que indicasse uma tentativa de arrombamento? Parker franziu os lábios. Não havia danos visíveis, mas chegamos antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Tiana sentiu a tensão na sala do tribunal aumentar. Essa era a narrativa. Que Mark era um criminoso em formação, pegou bem a tempo. Ela queria gritar, ficar de pé e apresentar as provas que havia reunido, mas esse era o trabalho de Alicia. Seu papel era permanecer em silêncio, a menos que fosse solicitada. O juiz parecia não estar impressionado, mas ainda não disse nada. Alicia continuou. E a câmera de segurança do gerente da loja, você ou seu parceiro verificaram as imagens naquela noite? Parker limpou a garganta. O gerente disse que a câmera não estava funcionando. Não tínhamos motivos para não acreditar nele. Alicia olhou para o juiz com firmeza. Entendido. Não tenho mais perguntas. Meritíssimo. O juiz suspirou. A acusação pode prosseguir com quaisquer outras testemunhas. O promotor público chamou o gerente da loja em seguida, que repetiu a mesma história. Ele viu Mark perto da loja fechada, entrou em pânico e chamou a polícia. No interrogatório, Alicia apresentou os registros telefônicos que mostravam que Mark realmente havia ligado para um Uber minutos antes de seu encontro com o gerente. A juíza admitiu os registros como prova, mas sua expressão permaneceu neutra, revelando pouco de suas inclinações. Enquanto ouvia, Tiana sentiu seu sangue ferver diante das manipulações sutis. Ela olhou para trás, para os assentos da plateia, e viu mais 2 policiais diante, de braços cruzados, olhando para ela. Ela se perguntou se eles suspeitavam que ela era mais do que apenas a prima de Mark. Perguntou-se se eles perceberam que as táticas de intimidação de Sly eram como gotas no oceano de sua determinação, insignificantes quando ela convocou a onda de seu verdadeiro poder. Foi a vez de Alicia apresentar o lado de Mark da história. Mark depôs, com as mãos trêmulas, mas com a voz firme, enquanto contava. Acabei de terminar um grupo de estudos na biblioteca. Pedi um Uber. Eu estava do lado de fora da loja porque estava bem iluminada e me senti mais seguro do que esperar em uma esquina escura. Não achei que estivesse fazendo algo errado. O promotor público atacou, tentando pintar Mark como ingênuo durante o interrogatório, mas as rápidas objeções de Alicia controlaram a agressão do promotor. Em seguida, Alicia chamou um segurança do campus, que confirmou que Mark havia estado na biblioteca naquela noite e que havia saído por volta da hora em que declarou. Por fim, Alicia pediu para admitir as declarações de caráter dos professores de Mark, que o descreviam como um aluno diligente, sem nunca ter tido problemas com a lei. O promotor público continuou insistindo que isso era irrelevante para a acusação específica, mas o juiz permitiu algumas delas para contextualizar o caso. Durante todo esse tempo, Tiana permaneceu sentada em silêncio, resistindo à vontade de testemunhar. No entanto, ela podia sentir que Alicia poderia chamá-la se fosse necessário estabelecer a conduta geral de Mark ou obter mais informações sobre a perspectiva dele. No entanto, Alicia não havia demonstrado nenhuma intenção de fazer isso. Afinal de contas, a presença de Tiana como parente poderia ser vista como tendenciosa, a menos que Alicia decidisse usar o cargo de Tiana na Casa Branca, que Tiana não havia revelado. Entre os depoimentos, Tiana percebeu que T. Parker e seus colegas cochichavam e ocasionalmente olhavam em sua direção. Ela sentiu o nó em seu estômago se apertar.
Será que eles estavam planejando algo ou talvez a tivessem reconhecido de algum lugar? Ela tentou manter uma fachada calma, ignorando a adrenalina que pulsava em suas veias. À medida que a audiência avançava, Alicia desmontava metodicamente a narrativa instável da acusação. Ainda assim, nunca se podia ter certeza de como o juiz decidiria. A ligação do gerente da loja para o 911, o fato de Mark estar atrás do prédio, embora ele afirmasse que era uma área bem iluminada, poderiam ser interpretados de várias maneiras. Então veio uma reviravolta. Alicia se levantou. Meritíssimo, neste momento, a defesa gostaria de chamar a senhorita Tiana Wallace como testemunha de caráter em nome do réu. Uma onda de surpresa se espalhou por toda a sala do tribunal. Os olhos de Tiana se arregalaram ligeiramente, mas ela se levantou. Ela esperava permanecer como observadora, mas Alicia deve ter decidido que a credibilidade de Tiana reforçaria o caso de Mark. Engolindo com dificuldade, Tiana se aproximou do banco das testemunhas. Ela levantou a mão direita, jurando dizer a verdade. Ela tinha plena consciência de que, uma vez que declarasse sua ocupação, uma onda de percepção poderia varrer a sala do tribunal. O oficial de justiça fez sinal para que ela se sentasse. Alicia começou. Senhorita Wallace, como conhece o réu? A voz de Tiana surgiu firme e confiante. Sou prima de Mark Freeman. Nós crescemos juntos aqui em Washington, D.C. Você pode falar sobre o caráter dele? Tiana assentiu com a cabeça. Mark é um aluno dedicado. Ele nunca demonstrou nenhum comportamento que sugerisse intenção criminosa. Ele quer se tornar um assistente social com foco em programas de desenvolvimento de jovens. Ele é apaixonado por ajudar os outros. O promotor público deu um passo à frente, pronto para contestar. Senhorita Wallace, a senhora é uma parente, o que obviamente a torna tendenciosa. Há alguma razão para que o tribunal a considere uma fonte confiável, além dos laços familiares? Tiana inalou. Esse era o momento que Alicia provavelmente pretendia. Ela olhou para Alicia, que acenou com a cabeça quase imperceptivelmente. Tiana se voltou para o promotor público. Eu trabalho com engajamento público para a Casa Branca, disse ela sucintamente, embora as palavras tenham reverberado pela sala do tribunal. Houve um silêncio. A juíza olhou para cima com sua curiosidade aguçada. T. Parker, de seu assento na galeria, parecia ter levado um soco no estômago. Seus olhos se arregalaram como se ele finalmente tivesse reconhecido o rosto de Tiana de alguma função oficial ou da cobertura da mídia sobre a equipe da Casa Branca. Os murmúrios se espalharam entre os outros policiais. O promotor público arqueou uma sobrancelha. Compromisso público com a Casa Branca? Ele parecia incerto. Você poderia explicar melhor? Tiana deu um sorriso educado, mas inabalável. Eu coordeno os programas de extensão criados para fortalecer as relações entre as agências governamentais e as comunidades marginalizadas. Meu trabalho envolve fazer a ponte entre as iniciativas de aplicação da lei e as organizações comunitárias, entre outras responsabilidades. O ar parecia carregado, como se uma engrenagem gigante tivesse mudado de repente. O promotor público tentou manter a compostura. Bem, senhorita Wallace, eu aprecio sua posição. No entanto, você tem conhecimento direto dos eventos da prisão do Sr. Freeman? Não, admitiu Tiana. Eu não estava lá. Mas conheço a disposição e a rotina geral de Mark. Ele costuma estudar até tarde na biblioteca de sua universidade. Eu mesma já o levei para casa em várias ocasiões. Também posso atestar seu respeito pela lei. Nosso falecido avô foi policial do Departamento de Polícia Metropolitana por 20 anos. Mark era muito próximo a ele. Alicia entrou na conversa. Então você acha que não é normal o Sr. Freeman ficar vagando atrás de uma loja com intenções maliciosas? Com certeza, disse Tiana, olhando para o juiz. Acho isso totalmente fora de caráter. A juíza bateu em sua caneta pensativamente, olhando de Tiana para Mark e depois para o promotor. Advogado, mais alguma pergunta para a senhorita Wallace? O promotor público limpou a garganta, obviamente tentando se recuperar da surpresa. Não, meritíssimo. Alicia acenou com a cabeça. Não tenho mais perguntas. Meritíssimo. Tiana desceu do banco das testemunhas, ignorando os olhares penetrantes do grupo de policiais. Ela praticamente podia sentir o calor da raiva e da descrença deles. Quando retornou ao seu assento, ela arriscou uma olhada na direção de Parker. Ele estava sussurrando algo para o policial ao seu lado, com o maxilar cerrado.
Estava claro que a revelação de Tiana os havia perturbado. Possivelmente porque eles a haviam desrespeitado no corredor, possivelmente porque agora percebiam que mexer com ela poderia ter consequências muito além deste tribunal. O juiz olhou para o relógio e anunciou que fariam um breve recesso antes de passar para as alegações finais. "Vamos nos reunir em 15 minutos", disse ela, batendo levemente o martelo. Tiana exalou, tentando controlar o turbilhão de emoções dentro dela. Mark se inclinou e sussurrou: "Você trabalha para a Casa Branca? Eu não sabia que você estava em um cargo tão alto." Tiana lhe deu um aperto reconfortante no braço. "Não vamos dar muita importância a isso agora. Concentre-se em manter a calma. Estamos em boa forma." Alicia juntou seus papéis. "Vejo vocês de volta aqui em alguns minutos. Vou dar uma palavrinha com o promotor público sobre um possível acordo." Ela saiu apressada, deixando Tiana e Mark sozinhos por enquanto. Quando Tiana começou a levar Mark para fora da sala de audiências, sentiu uma mão pesada em seu ombro. Ela se virou para ver Tay Parker com um sorriso forçado que não chegava aos seus olhos. "Então", disse ele em voz baixa, "Casa Branca, hein?" Mark ficou tenso, aproximando-se protetoramente de Tiana, mas ela fez sinal para que ele ficasse calmo. "Sim", respondeu ela, com um tom comedido. "Precisa de alguma coisa de mim, policial?" Os nós dos dedos de Parker ficaram brancos na aba de seu chapéu. "Você tem muita coragem de vir aqui e agir de forma arrogante e poderosa." A voz dele tinha um tom de voz forte, mas era baixa o suficiente para não chamar a atenção do oficial de justiça. Tiana sustentou o olhar dele com calma. "Estou aqui apenas para apoiar meu primo." Eu testemunhei honestamente. Seu lábio se curvou. "Pessoas como você acham que podem burlar as regras porque têm contatos. Vamos ver se isso se mantém quando tudo isso acabar." Uma centelha de raiva brilhou nos olhos de Tiana. "Se por burlar as regras você quer dizer apresentar provas e confiar no devido processo, então sim, é exatamente isso que estamos fazendo", disse ela, com a voz mais aguda do que antes. "E quanto às conexões, talvez você devesse ter pensado em como trata as pessoas antes de presumir o que eu era ou não era." As narinas de Parker se dilataram. Por um instante, Tiana pensou que ele poderia atacar verbal ou fisicamente, mas o reaparecimento do oficial de justiça pareceu mantê-lo sob controle. Ele murmurou alguma coisa, girou sobre os calcanhares e se afastou. Mark olhou para Tiana com admiração e preocupação. "Você está brincando com fogo, T", ele sussurrou. Ela soltou um suspiro. "Às vezes o fogo tem que encontrar o fogo", disse ela, embora suas mãos tremessem um pouco. Ela estava ciente de que a animosidade de Parker poderia complicar as coisas, mas também sabia que não havia como voltar atrás agora. As cartas estavam na mesa. No corredor, Mark andava de um lado para o outro, ansioso, enquanto Tiana tentava manter a calma. O sistema judiciário era um lugar de tensão e possibilidade, onde cada nova revelação poderia mudar o resultado de maneiras inesperadas, e Tiana não era estranha à pressão. Ela já havia participado de reuniões políticas tensas em que bilhões de dólares e inúmeras vidas estavam em jogo, mas nada parecia tão pessoal quanto isso. Ela olhou para cima e viu Alicia se aproximando com uma leve carranca na testa. "O promotor público não está se mexendo em uma oferta", disse Alicia. "Ele ainda quer que Mark aceite um acordo, mas eu lhe disse que não. O lugar de Mark não é em um programa de desvio por algo que ele não fez. Vamos discutir isso nas alegações finais." Tiana assentiu com a cabeça, com a mandíbula travada. "Deveríamos. Temos o suficiente para vencer?" Alicia suspirou. "Acredito que sim. Os registros telefônicos e os testemunhos são fortes, especialmente sem nenhuma evidência física de tentativa de roubo. A única preocupação é a alegação do gerente da loja e a palavra do policial, que podem ter peso, mas seu depoimento definitivamente ajudou a dar uma imagem melhor de Mark." Mark caiu em um banco, passando os dedos sobre as têmporas. "Não acredito que eles tentaram arruinar minha vida por causa de algo assim." Tiana sentou-se ao lado dele, dando um tapinha em seu ombro. "É por isso que estamos lutando." Momentos depois, o oficial de justiça anunciou que a audiência seria retomada. Tiana, Mark e Alicia voltaram à sala de audiências, determinados a levar o caso até o fim. O que Tiana não havia previsto era que Parker seria chamado a depor a pedido da promotoria, aparentemente para esclarecer alguns pontos de seu testemunho inicial. Mais uma vez, Parker se sentou,
exalando uma energia tensa e fervilhante que fez o estômago de Tiana se revirar. O promotor público fez uma série de perguntas inócuas, verificando o tempo e as distâncias, e então, quase casualmente, perguntou: Oficial Parker, o réu ou seu sócio mostraram algum sinal de hostilidade ou comportamento incomum naquela noite? Parker fez uma pausa, deixando seu olhar se voltar para Tiana. Bem, o réu foi resistente no início, recusando-se a obedecer às nossas ordens para se afastar da porta dos fundos. E, de fato, lembro-me de ele ter mencionado um primo, que, segundo ele, tinha conexões com o governo. Ele agiu como se isso fosse nos intimidar. Tiana se enrijeceu. Mark nunca a mencionara. Ela tinha certeza disso. Parker estava fabricando afirmações para minar seu testemunho. O promotor público aproveitou a declaração. Então, houve uma sugestão de que uma influência externa poderia ser usada para afetar a situação? Exatamente, respondeu Parker, com o tom carregado de insinuação. Não é a primeira vez que vemos essa tática. Alicia se levantou. Objeção, meritíssimo. Esse testemunho é especulativo e carece de fundamento. O juiz franziu a testa, voltando-se para Parker. Policial, você tem alguma evidência para apoiar essa alegação? Parker deu de ombros, fingindo despreocupação. Apenas meu parceiro e eu. Nós dois o ouvimos dizer isso. Mantenho minha declaração. A mente de Tiana se acelerou. Parker estava tentando pintar Mark como alguém que ameaçou a polícia com conexões de alto nível, ligando-o convenientemente ao papel de Tiana na Casa Branca. Os olhos do juiz se estreitaram. Tudo bem, vou permitir o depoimento, mas com cautela. A defesa pode interrogar. Alicia, exalando uma fúria contida, aproximou-se do pódio. Oficial Parker, quando exatamente o Sr. Freeman supostamente mencionou esse primo com conexões com o governo? Acredito que foi logo depois que o encontramos atrás da loja, disse Parker suavemente, antes de algemá-lo. E você anotou isso em seu relatório oficial da polícia? Parker hesitou. Pode ter sido omitido inadvertidamente, mas eu me lembro claramente. Alicia pegou uma cópia do relatório da polícia em sua pasta e a folheou. Meritíssimo, não vejo nenhuma menção ao fato de o Sr. Freeman ter ameaçado usar influência governamental. Esse parece ser um detalhe importante a ser deixado de fora, não concorda? O rosto de Parker se contraiu. Tivemos um turno muito ocupado. Às vezes, os detalhes podem ser perdidos no relatório final. Alicia atacou. Então, é seu testemunho que você esqueceu de incluir uma declaração potencialmente crucial do réu que poderia indicar uma tentativa de intimidação ou suborno? O policial cruzou os braços. Sim, mas isso não torna o fato falso. Tiana podia sentir a frustração de Alicia. As sementes da dúvida haviam sido plantadas, mas a mentira descarada de Parker ainda poderia influenciar a juíza se ela acreditasse que um policial não iria simplesmente fabricar um testemunho. Na mesa de defesa, Mark se inclinou em direção a Tiana, sussurrando. Eu nunca disse isso, eu juro. Eu sei, disse Tiana em voz baixa, dando um tapinha na mão dele. Ele está mentindo. Alicia completou seu interrogatório com uma enxurrada de perguntas pontuais, lançando mais dúvidas sobre a credibilidade de Parker. Ainda assim, o estrago estava feito. O tribunal tinha ouvido a alegação e, embora ela fosse claramente infundada, pairava no ar como um fedor azedo. Quando Parker finalmente se retirou, Alicia pediu permissão para apresentar uma testemunha adicional, o Dr. Aaron Whitman, um dos professores de Mark que acabara de chegar. O juiz permitiu. O Dr. Whitman testemunhou que Mark estava em sua aula naquela noite, confirmando o horário aproximado em que ele deixou o campus. Suas palavras corroboraram a linha do tempo do registro telefônico, fortalecendo a versão da defesa sobre os eventos. Após o depoimento do Dr. Whitman, a juíza indicou que estava pronta para ouvir os argumentos finais. O promotor público reiterou que Mark havia sido encontrado em circunstâncias suspeitas, ressaltando que o gerente da loja e a polícia se sentiram ameaçados por sua presença. Alicia rebateu com uma refutação lógica, passo a passo. Registros telefônicos, testemunho de professores, falta de provas físicas e as contradições suspeitas no relato do policial. O coração de Tiana batia forte enquanto ela ouvia. Esse era o ponto culminante de todos os seus esforços. Se o juiz decidisse contra Mark, as consequências poderiam ser enormes para ele. Possível liberdade condicional, um registro criminal,
oportunidades de carreira perdidas. Ela lutou contra a vontade de se levantar e gritar contra as mentiras de Parker. Quando o juiz finalmente falou, a tensão na sala era palpável. Considerei as provas apresentadas, os registros telefônicos, as declarações das testemunhas e o depoimento do policial Parker. Ela fez uma pausa, examinando a sala do tribunal. O Estado tem o ônus de provar seu caso, além de uma dúvida razoável. Na minha opinião, esse ônus não foi cumprido. Uma onda de alívio se abateu sobre Tiana, Mark e Alicia. O juiz continuou. Portanto, a acusação de invasão de propriedade é rejeitada. Mark cedeu de alívio, enterrando o rosto nas mãos. Tiana exalou gratidão, piscando para conter as lágrimas. Eles haviam vencido. No entanto, o juiz tinha mais uma observação a fazer com relação à suposta tentativa de intimidar os agentes da lei, fazendo referência às conexões com o governo. Não encontro nenhuma evidência crível que sustente essa alegação, mas aviso que, se tal coisa ocorresse, seria altamente inadequada. Este assunto está encerrado. Ela bateu o martelo com firmeza. O escrivão chamou o próximo caso e, sem mais nem menos, tudo terminou. Tiana abraçou Mark, e Alicia deu um tapinha nas costas de ambos. Você está livre, Mark, disse ela. Completamente livre. Eles arrumaram seus pertences e se dirigiram para a saída com uma sensação de euforia. Mas a vitória de Tiana foi interrompida quando ela notou T. Parker parado perto da porta, olhando para ela. Seu rosto estava sombrio de raiva, como se a absolvição de Mark o tivesse insultado pessoalmente. Ela esperava que ele fizesse um comentário sarcástico. Em vez disso, ele simplesmente a encarou com uma mensagem clara. Isso ainda não acabou. Do lado de fora da sala do tribunal, Alicia se despediu deles, prometendo acompanhar toda a papelada final. Mark não conseguia parar de sorrir, embora houvesse uma ponta de cansaço em seus olhos. Você me salvou, repetia ele, abraçando-a. Tiana riu baixinho, bagunçando os cabelos dele. É para isso que serve a família. Só me prometa que você não vai mais ficar do lado de fora de lojas aleatórias. Ele revirou os olhos de brincadeira. Estava bem iluminado, não era aleatório. Mas sim, eu prometo. Antes de se separarem, o celular de Tiana tocou. Ela olhou para a tela. Era do escritório da Casa Branca. Ela se desculpou e se afastou para atender. Era sua supervisora, Linda Moreno. Tiana, sei que você tirou o dia de folga por motivos pessoais. Você está bem? Sim, está tudo bem agora. Coisas do tribunal do meu primo. Linda hesitou. Fico feliz em saber que você está bem. Ouça, temos uma pequena crise em nosso programa de ligação com o Departamento de Polícia Metropolitana. Uma grande falha de comunicação sobre o evento comunitário da próxima semana. Você acha que pode vir amanhã e ajudar a resolver as coisas? Tiana reprimiu um riso amargo diante da ironia. É claro, estarei lá. Linda lhe agradeceu e encerrou a ligação. Tiana voltou para Mark, que lhe deu um empurrãozinho carinhoso. Problemas na Casa Branca? Ela deu de ombros. Apenas um fiasco no planejamento de um evento. Mas eu cuido disso. Mal sabia ela que lidar com isso a colocaria em rota de colisão com T. Parker mais cedo do que esperava. Na manhã seguinte, Tiana chegou ao Eisenhower Executive Office Building, passando seu passe no controle de segurança. Ela usava um blazer justo e sapatilhas confortáveis. Sua mente já estava repleta de soluções para a iniciativa de policiamento que Linda havia mencionado. Ela caminhou por um corredor repleto de fotografias históricas, muitas delas registrando momentos de cooperação entre policiais e líderes federais. Tiana parou diante de uma foto de 1963, que mostrava líderes dos direitos civis reunidos com chefes de polícia. Ela se lembrou de quão longe o país havia chegado e o quanto ainda precisava avançar. Linda a cumprimentou na pequena sala de conferências. Bom dia, Tiana. Obrigada por ter vindo em cima da hora. O chefe de polícia assistente está atrasado, mas o resto da equipe do MPD está aqui, disse ela, apontando para a mesa comprida. Quando Tiana se aproximou, seu sangue gelou. Sentado perto da ponta da mesa estava o policial T. Parker, vestido com um terno em vez de uniforme, presumivelmente para essa reunião oficial. Seus olhares se cruzaram, e Tiana viu o choque se espalhar pelo rosto dele, seguido de uma fúria mal contida. Linda olhou entre eles. Tiana, você conhece o policial Parker? Tiana engoliu com dificuldade, forçando uma expressão neutra. Já nos conhecemos, sim.
Naquele momento, Tiana se deu conta de que Parker não havia processado completamente quem ela era até agora. A revelação de ontem de que ela trabalhava na Casa Branca era uma coisa, mas vê-la nesse ambiente, entre seus superiores, em uma posição de influência, era outra bem diferente. Todo o seu comportamento irradiava desconforto. A reunião começou. Linda apresentou os tópicos: eventos de alcance comunitário, sessões conjuntas de treinamento, estabelecendo pontes de confiança em bairros carentes. Tiana conduziu grande parte da discussão, fazendo referência a dados e propostas de políticas. Os outros policiais foram receptivos, mas Parker permaneceu em silêncio, com os braços cruzados sobre o peito. Por fim, Linda se voltou para ele. Policial Parker, você já foi designado para alguns desses programas de extensão antes. Alguma opinião? Ele se mexeu em seu assento, olhando para Tiana. Acredito que precisamos ser cautelosos com quem fazemos parceria, disse ele com a voz tensa. Às vezes, esses organizadores comunitários têm suas próprias agendas. Não queremos ser usados para o ganho político de outra pessoa. Tiana respirou fundo. É por isso que avaliamos cada parceiro cuidadosamente, respondeu ela em um tom equilibrado. O objetivo é criar confiança mútua, não promover nenhuma agenda oculta. Parker a encarou. Claro, disse ele em voz baixa, desde que essa confiança seja mútua. Linda, sentindo a tensão, tentou redirecionar a conversa. Certo, então sobre os módulos de treinamento? Mas Tiana sabia que a hostilidade de Parker estava longe de acabar. Após a reunião, Linda chamou Tiana de lado. Você está bem? Você e o policial Parker parecem ter algum atrito não declarado. Tiana forçou um sorriso tranquilizador. Temos um pouco de história, mas nada que interfira no trabalho. Linda levantou uma sobrancelha. Tudo bem, mas tenha cuidado. Precisamos que o MPD esteja totalmente a bordo, e Parker tem o ouvido de alguns dos chefões. Tiana assentiu, apreciando a preocupação de Linda. Ela estava ciente do delicado ato de equilíbrio necessário para que essas iniciativas fossem bem-sucedidas. Eu entendo. Vou manter o profissionalismo. Profissional, no entanto, era a última coisa na mente de Parker. Ele estava esperando por ela do lado de fora do prédio quando ela saiu naquela tarde, encostado em um carro da polícia que tinha vindo buscá-lo. T. Parker. Tiana o cumprimentou, mais por cortesia do que por cordialidade. Ele se endireitou. Então, senhorita Wallace, acha que agora é alguém importante dizendo-nos como fazer nosso trabalho? Ela estreitou os olhos. Estou tentando ajudar. Oh, eu sei o que você está tentando fazer. Ele a interrompeu, aproximando-se. Eu avisei você. As pessoas que acham que podem usar sua posição para escapar da responsabilidade acabam aprendendo uma dura lição. Tiana podia sentir a pulsação batendo em seus ouvidos. Isso é uma ameaça? Ele fez uma careta. É um fato. Você pode ter livrado seu primo, mas vamos ver por quanto tempo você consegue manter isso. Isso foi o suficiente. Tiana ergueu os ombros. Policial Parker, se tiver alguma preocupação profissional, sugiro que fale com seus superiores de forma respeitosa. Caso contrário, esta conversa está encerrada. Ela se virou para ir embora. Corrida dura, disse Parker atrás dela. Você não estará tão convencida quando eu terminar. Seus passos vacilaram por uma fração de segundo, mas ela se recusou a dignificar a ameaça dele com uma resposta. Ela se apressou em direção à estação de metrô, tentando acalmar a sensação de tremor em seus membros. O que Parker queria dizer com "quando eu terminar"? Será que ele estava insinuando algum tipo de retaliação? Ou era apenas uma conversa fiada? Os dias se passaram e Tiana mergulhou em reuniões sobre políticas e discussões de acompanhamento sobre o próximo evento de divulgação. Apesar de seus esforços para manter a calma, ela não conseguia se livrar da ansiedade provocada pela ameaça de Parker. Ela continuou seu trabalho normalmente, coletando dados, coordenando com organizações sem fins lucrativos e redigindo discursos para os chefes de departamento, mas estava sempre olhando por cima do ombro, sentindo que estava sendo observada. Então, em um final de tarde, ao sair do terreno da Casa Branca, Tiana notou um carro de patrulha familiar estacionado do outro lado da rua. A silhueta por trás das rodas se parecia muito com Parker. Ela atravessou a rua correndo na direção oposta, mas seu coração martelava. Ele a estava seguindo ou era apenas coincidência? Ela tentou argumentar consigo mesma. Parker poderia simplesmente ter sido designado para a área. Ainda assim, na noite seguinte, ela viu o mesmo carro novamente
e a mesma figura sinistra ao volante. Ela não relatou o fato a Linda ou ao serviço secreto. Pelo menos não ainda. Ela precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Na manhã seguinte, Mark ligou para ela em pânico. "Acho que alguém está me seguindo", disse ele sem fôlego. "Um carro de patrulha fica passando pelo meu apartamento, diminuindo a velocidade sempre que saio." Tiana segurou o telefone com mais força. "Você viu quem era?" Não consegui ver bem. Mas havia 2 policiais na frente e eles me encararam. Isso aconteceu 3 vezes esta semana." A raiva de Tiana explodiu. Isso ia além de um ressentimento. Era assédio, puro e simples. Ela não estava disposta a deixar que Parker, ou qualquer outra pessoa, aterrorizasse sua família. Ela decidiu que era hora de agir. No dia seguinte, Tiana solicitou uma reunião particular com Linda, fechando a porta do escritório atrás de si. "Preciso de sua ajuda", começou Tiana, contando toda a saga. A prisão de Mark, o confronto no tribunal, a presença de Parker na reunião de divulgação e agora o possível assédio. Linda ouvia atentamente, sua expressão se transformando de preocupação em indignação. "Isso é inaceitável", disse ela com firmeza. "Não podemos permitir que um funcionário da Casa Branca seja intimidado pelos próprios policiais com quem estamos tentando colaborar." Tiana exalou, aliviada por Linda tê-la levado a sério. "Mas eu não quero transformar isso em um escândalo na mídia. Isso não vai ajudar o Mark e pode prejudicar o programa de extensão." Linda acenou com a cabeça. "Vou falar com o assistente adjunto. Vamos marcar uma reunião com o chefe de polícia. Sem a mídia, manteremos o silêncio, mas deixaremos claro que isso não pode continuar." Um dia depois, Tiana se viu no escritório oficial do chefe de polícia, assistente Marion Hall. Linda havia marcado a reunião de forma discreta, garantindo que Parker não soubesse com antecedência. Quando Tiana explicou a situação, o rosto de Hall se endureceu. "Eu conheço Parker", disse ela com severidade. "Ele é um oficial sólido no papel, mas já ouvi falar de seu temperamento. Vou fazer uma revisão interna e ver o que está acontecendo com essas supostas patrulhas perto da casa de seu primo." Tiana colocou as mãos sobre a mesa, com a voz firme. "Não estou procurando retribuição, chefe Hall. Só quero que ele deixe minha prima e eu em paz." Hall acenou com a cabeça. "Eu entendo. Se isso está acontecendo como você diz, está passando dos limites. Vou tratar do assunto com calma. Enquanto isso, se algo piorar, entre em contato comigo imediatamente." Por um tempo, o assédio diminuiu. Mark não relatou mais nenhum caso suspeito. E Tiana não viu Parker à espreita perto de seu local de trabalho. Ela até se permitiu um pequeno suspiro de alívio. Talvez a revisão interna tivesse alertado Parker. Mas Parker não era do tipo que admitia a derrota. Uma semana depois, Tiana estava fazendo um recado rápido no centro da cidade quando se viu encurralada em uma rua tranquila, perto do prédio do governo, que tinha visitado para pegar alguns documentos. Ela estava voltando para a rua principal quando percebeu que Parker a seguia a pé. Antes que ela pudesse escapar, ele a interceptou, agarrando seu braço com força suficiente para fazê-la ofegar. "Você acha que pode passar por cima de mim?" Ele cuspiu, com os olhos arregalados. Tiana se livrou do aperto dele, dando um passo para trás na defensiva. "Me solte", ela exigiu. Ele apontou um dedo acusador em seu rosto. "Você disse aos meus superiores que eu a estava assediando. Sabe o que isso faz com o registro de um oficial?" Seu coração batia forte, mas ela se recusou a ser intimidada. "Você estava me assediando, e ainda está", ela rebateu. "Se não se afastar, vou prestar queixa." O rosto dele se contorceu de raiva. "Vá em frente. Faça sua grande ameaça. Vocês da Casa Branca acham que são intocáveis." "Eu nunca afirmei isso", disse Tiana, lutando para manter a voz firme. Ela tirou o celular do bolso e o segurou. "Mas posso gravá-lo agora mesmo se quiser continuar." Isso lhe deu uma pausa. Ele olhou em volta para ver se havia alguma testemunha. Alguns pedestres apareceram na extremidade do beco, mas estavam distantes demais para ouvir o que estava acontecendo. Parker baixou a voz para um sussurro ameaçador. "Seu trabalho não me assusta. Se você ou seu primo cruzarem a linha novamente, prometo que vão se arrepender." A mão de Tiana estava trêmula quando ela apontou o telefone para ele. "Tenho isso gravado em vídeo", ela mentiu. "Agora saia de perto de mim." Ele olhou para ela e depois saiu, xingando sem parar. Tiana exalou, com a adrenalina correndo em suas veias. Assim que teve certeza de que ele tinha ido embora, ligou para Linda. "Temos um grande problema", disse Tiana.
tentando manter a respiração tranquila. Parker me confrontou novamente. A voz de Linda estava cheia de urgência. Volte aqui. Vamos registrar uma queixa oficial. Já é o bastante. Tiana voltou para o complexo da Casa Branca, abalada, mas decidida. Linda estava esperando com o subchefe de polícia Hall, que veio correndo ao ouvir o telefonema frenético de Tiana. Hall estava furioso. Isso é agressão. Vou mandar suspendê-lo, disse ela, andando de um lado para o outro no escritório de Linda. Linda acenou com a cabeça. Devemos resolver isso imediatamente. Tiana, você está disposta a dar um depoimento completo? Tiana hesitou, mas depois de um momento ela assentiu. Sim. Em poucas horas, a queixa formal foi registrada. No dia seguinte, Parker foi suspenso enquanto aguardava uma investigação. Sua raiva transbordou. Em um ato desesperado de retaliação, ele divulgou uma versão distorcida dos eventos para uma agência de notícias local, alegando que uma funcionária de alto nível da Casa Branca estava abusando de seu poder para desacreditar um policial. A história pegou fogo. Os jornalistas descobriram a identidade de Tiana, embora seu nome não tenha sido incluído inicialmente nas declarações oficiais. De repente, Tiana se viu envolvida em uma tempestade na mídia. Ela leu manchetes que distorciam a narrativa. Policial alega interferência da Casa Branca em caso de invasão de propriedade local. Policial corajosa assediada pela elite política. Tiana se sentiu mal ao ler as manchetes. As pessoas nas redes sociais conversavam sobre o assunto, algumas elogiando Parker por enfrentar a corrupção. Outras o criticando por ter como alvo uma mulher negra que, por acaso, trabalha na Casa Branca. No final da semana, os principais meios de comunicação estavam cobrindo a história, buscando declarações do Departamento de Polícia e da assessoria de imprensa da Casa Branca. Tiana se viu em um turbilhão que nunca desejou. Todas as noites, ela se retirava para seu pequeno apartamento, desligando o telefone para evitar a enxurrada de ligações. Sua mãe ligava, preocupada. Mark enviou mensagens de apoio, lembrando-a de que estavam juntos nessa. Mas tudo mudou quando uma filmagem de segurança veio à tona. As imagens de uma câmera de vigilância do outro lado da Rua do Beco mostravam Parker agarrando Tiana e ela o empurrando, capturando suas ameaças animadas, se não as palavras exatas. Outro ângulo da câmera de uma empresa local confirmou a abordagem agressiva de Parker. Com a divulgação dessas evidências, a situação se inverteu instantaneamente. Os meios de comunicação exibiram a filmagem em um loop, dessa vez acompanhada de uma narrativa de como Parker havia mentido sobre ser a vítima. O departamento de polícia se esforçou para defender seus processos, e o secretário de imprensa da Casa Branca, sem citar o nome de Tiana, condenou o comportamento do policial como profundamente preocupante. Quando os assuntos internos do departamento de polícia concluíram sua análise, a carreira de Parker estava em queda livre. As filmagens, combinadas com o testemunho de Tiana e as reclamações anteriores, mostraram um quadro claro de má conduta e abuso de poder. Outros cidadãos se manifestaram alegando táticas semelhantes de assédio e intimidação. O chefe assistente Hall fez uma declaração pública. Nenhum policial está acima dos padrões de conduta profissional. Com efeito imediato, o policial Parker foi demitido do Departamento de Polícia Metropolitana. Tiana assistiu à coletiva de imprensa na sala de descanso da Casa Branca, com um turbilhão de emoções se agitando dentro dela. Alívio, vingança, tristeza por ter chegado a esse ponto e raiva por Parker ter ido tão longe. Seus colegas lhe deram palavras de incentivo. Mark lhe enviou uma mensagem com emojis de comemoração. Linda lhe deu um tapinha reconfortante nas costas. Mais tarde naquele dia, Tiana recebeu uma visita pessoal do chefe Hall, que se desculpou em nome do departamento e garantiu que estavam implantando novos programas de treinamento para lidar com o tipo de preconceito e agressão que Parker havia demonstrado. Tiana lhe agradeceu, expressando esperança de que reformas verdadeiras pudessem surgir dessa aprovação. Para Parker, as consequências foram rápidas e implacáveis. Uma possível ação civil da equipe jurídica de Tiana pairava sobre ele, embora a própria Tiana não estivesse buscando indenização. Ela estava determinada a garantir a responsabilização, para que nenhum outro jovem negro fosse submetido à intimidação de Parker. As manchetes da mídia passaram a retratá-lo como uma história de advertência, um policial que usou seu distintivo como arma para acertar contas pessoais, apenas para ser desfeito por sua própria arrogância. Um mês depois,
Tiana estava em um pódio em uma sala de reuniões da Casa Branca para um evento de imprensa voltado para jovens. Sua presença foi proposital, uma declaração de que ela não seria silenciada ou marginalizada. Ela começou reconhecendo os desafios que muitas comunidades marginalizadas enfrentam, a importância da confiança entre a polícia e os cidadãos e o poder da prestação de contas. Ela não mencionou Parker pelo nome, não precisava. Todos na sala conheciam o contexto de sua história. Ela falou de forma eloquente sobre como a mudança real exige vigilância de ambos os lados, da polícia e da comunidade. Ela enfatizou que a maioria dos policiais serve com honra, mas os abusos de poder devem ser confrontados, por mais desconfortável que seja. Depois disso, ela se afastou do pódio, com o coração batendo forte. Mark estava na primeira fila, com lágrimas nos olhos, batendo palmas. Sua mãe também estava lá, radiante de orgulho. Linda e outros colegas a aplaudiram de pé. Tiana percebeu que, embora a luta por justiça e igualdade estivesse longe de terminar, ela havia feito a sua parte para inclinar o arco um pouco mais em direção ao que era certo. Depois disso, no corredor, os repórteres se agitaram, ansiosos por mais citações. Tiana recusou-os graciosamente, preferindo manter sua declaração oficial. Ela encontrou um momento de silêncio e saiu para o ar fresco da noite. Olhou para a Casa Branca, em silhueta contra o céu noturno, lembrando-se das palavras de seu pai, proferidas anos atrás. Um dia você fará algo importante aqui. Uma brisa suave trazia o leve zumbido do tráfego da Pennsylvania Avenue. Tiana fechou os olhos e respirou fundo, permitindo-se um momento de gratidão. Ela havia enfrentado desrespeito e perigo, mas se manteve firme. O futuro de Mark estava seguro, e Parker havia sido responsabilizado. Seu pai tinha razão. Ela estava de fato fazendo algo importante nesta cidade, ajudando a garantir a justiça, um passo de cada vez. Desde o corredor de um tribunal repleto de desprezo silencioso até os corredores do poder dentro da Casa Branca, a jornada de Tiana Wallace nos lembra que a coragem prospera quando as convicções são profundas. Ela se recusou a ceder à intimidação, lutando por justiça para seu primo e derrubando os muros do preconceito silencioso. E quando as ameaças do policial Parker aumentaram, ela permaneceu firme, permitindo que a verdade finalmente viesse à tona. No final, sua determinação de responsabilizar os indivíduos, independentemente da autoridade, nos lembra que a mudança sistêmica começa com cada pessoa que ousa se manifestar. O karma duro veio para aqueles que abusaram de seu poder, mas para Tiana, a recompensa foi muito maior. A reivindicação e uma plataforma para defender aqueles que não têm voz. Se você se sentiu inspirado pela história de Tiana, clique no botão curtir, compartilhe este vídeo e inscreva-se em nosso canal para obter mais narrativas poderosas que elevam e capacitam. Seu apoio nos ajuda a divulgar histórias que importam,